Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. A paternidade é um enorme desafio e uma responsabilidade que toma conta de um coração que leva a sério essa demanda. O texto de Provérbios afirma categoricamente que o pai se alegra quando o seu filho é justo. O texto diz que o coração do pai se alegra quando o filho é sábio. E pesa sobre a responsabilidade, pesa sobre o ombro dos filhos essa responsabilidade de ser sábio, de ser justo. E o que é ser justo e sábio? Obviamente, não podemos deixar de afirmar que a maior alegria de um pai deve ser o seu filho, ser servo de Jesus Cristo. A palavra de Deus pede que o seu filho seja honesto. E um pai se alegra quando o seu filho é digno, justo, sábio, mas, sobretudo, a maior alegria de um pai é ver o seu filho servindo a Jesus. Só que, assim como foi cantado aqui, o pai tem uma enorme influência sobre como o seu filho vai desenvolver sua justiça, sua dignidade e, sobretudo, como ele vai desenvolver a sua vida cristã. O pai precisa ser uma influência presente na vida de seus filhos. E nós temos aqui duas coisas que são fundamentais para que isso aconteça. E a primeira é investimento. Muito mais do que um investimento material, é um investimento de tempo. Hoje em dia, talvez seja a maior reclamação dos filhos. Meu pai não tem tempo para mim. E ver as crianças cantando, e eu fico imaginando a cena, a criança ouvindo o pai chegando pelo corredor, abrindo a porta, e o meu pai vem me abraçar. De fato, isso é verdade em nossas vidas? Será que de fato nós temos vivido o que foi cantado aqui? Porque enquanto eles estavam cantando, eu estava pensando, será que eu estou vivendo como pai isso que está sendo cantado? E as crianças aqui cantaram com vontade. Será que nós temos investido o nosso tempo? Para quê? Primeiro, ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos investir tempo para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E quando olhamos Deuteronômio 6, de 6 a 9, nós enxergamos este princípio: ensinem os seus filhos sobre a palavra de Deus. Nós devemos investir um tempo em amor. Lá em Efésios 6, de 1 a 4, a palavra de Deus vai nos dizer que nós não devemos irritar os nossos filhos. Ao contrário, nós devemos amar os nossos filhos, e os filhos, sim, têm a responsabilidade de honrar os pais. Tem a responsabilidade de honrar pai e mãe, mas nós, como pais, exercemos influência direta para que isso aconteça. Se você, assim como eu, quer ter a alegria plena na paternidade, nós devemos, como pais, investirmos tempo. Porque nós não devemos falar com o nosso filho só para brigar, só para orientar, só para falar, não faz isso, não faz aquilo outro. Nós devemos chegar e contar histórias bíblicas, ensinar a palavra de Deus, brincar, como eles cantaram aqui. Como eles cantaram, todo filho, e nós fomos filhos, todo filho, desde o menor até o maior, quer ter um tempo com o seu pai. Todo filho, e aguarda por isso. Eles cantaram exatamente o que Deus colocou no meu coração para dizer. Aguarda por isso. Eu lembro que enquanto criança, eu esperava, eu olhava a hora para que quando meu pai chegasse, ele pudesse brincar comigo. E eu não queria saber o dia que ele teve.
se foi um dia difícil, se ele levou bronca do chefe, se tudo que ele fez deu certo. Eu não queria saber. Não queria. Eu queria que ele chegasse para brincar comigo. Aí o tempo passa, agora o pai sou eu. Minha filha não quer saber. Eu digo, tenho 2 filhos, mas o meu filho ainda é bebê, minha filha já maiorzinha, ela não quer saber se o meu dia foi bom, se o meu dia foi ruim, se as coisas que planejei deram certo, ela não quer saber. Eu preciso recebê-la com um sorriso no rosto quando eu a pego na escola. Eu preciso ter um tempo com ela, eu preciso orar com ela. Ela não quer saber. Só que a recompensa vem. Vem. Quando minha filha me olha, ela fala assim, papai, me dá aquele abraço. Nossa, que bênção. Eu fico muito feliz. A pior coisa que tem é um filho com medo do seu pai. Filho não tem que ter medo do seu pai. Filho tem que respeitar. E como foi dito, o amor lança fora o medo. Lança fora o medo. E o pai, sim, deve disciplinar, ensinar o seu filho. Disciplina significa ensino, deve repreender, mas são vários braços. Repreender, orar, ter tempo, brincar, ensinar. E orar pelos filhos e com os filhos é fundamental. Clamar a Deus por suas vidas é fundamental. Pedir ao Senhor essa proteção. E uma coisa é fantástico, o filho que vê o pai orando, ora também. O filho que vê o pai orando sabe a influência que a oração tem. E isso, irmãos, é nossa responsabilidade, como pais. Em segundo lugar, com compaixão. Se em primeiro é com investimento, o segundo é com compaixão. Lá em Salmo 103:13, a palavra de Deus nos traz uma responsabilidade e um confronto que me faz tremer. Salmo 103:13 diz assim, como um pai se compadece dos seus filhos, ou como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor terá compaixão dos que o temem. A palavra de Deus traz um comparativo sobre a compaixão de Deus e a compaixão de um pai. E nós sabemos que cada fase da vida dos nossos filhos é um desafio. E é mesmo. Bebezinho, noite sem dormir, para mim, eu não tinha vivido essa experiência com a Débora. Ela dormia a noite inteira. Só que aí veio o Marcos Paulo, que não dorme. Ou não dormia, agora ele já está começando a dormir. E é um desafio. E ele não quer saber se no outro dia você vai acordar cedo, ele quer chorar, quer colo, quer, enfim. E nós devemos ter compaixão, cada fase é um desafio, tenridade, infância, aí chega na adolescência, ainda não cheguei lá, mas os pais que aqui já passaram por essa fase sabem o desafio que é. É muito complicado, mas saibam de uma coisa, vocês pais que têm o coração comprometido com o Senhor, Deus, assim como nos orienta, dará condições de vocês orientarem seus filhos. Por quê? Porque Ele é o Pai que nos ama. Porque Ele é o maior exemplo de pai que existe. E essa correlação que Salmo 103 faz em relação à paternidade nos ensina muito, sabe por quê? Porque Deus investe ou não investe tempo em nós? Investe tempo em nós. Ele investiu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Então o Senhor está preocupado. Deus só fala conosco para nos bater? Deus só fala conosco para nos repreender? Ou Deus nos faz carinho também? Ou Deus nos traz certas mensagens, fala conosco com amor, com carinho, com tempo. O que Deus mais ama é ter um relacionamento conosco. E o exemplo de paternidade de Deus é o exemplo que é a referência que nós temos em relação aos nossos filhos. Porque Deus está do nosso lado, sim ou não? Deus fala conosco, sim ou não? Nos ajuda, nos redireciona, nos disciplina, nos diz coisas maravilhosas e nos preparou um lar maravilhoso.
Deus, como nosso Pai, nos ensina a sermos bons pais. E Deus sempre estará de braços abertos. Lembra lá em Lucas 15, na parábola que Jesus conta em relação ao filho pródigo? O pai vai em direção ao seu filho mais novo e o abraça. E nos braços do pai nós temos o quê? Consolo. Os nossos filhos em nossos braços também precisam ter. Nos braços do pai nós temos o quê? Proteção. Em nossos braços os nossos filhos também precisam ter. Nos braços do pai a orientação. Dos braços de Deus a orientação, nos nossos braços os nossos filhos também devem ter. Os nossos filhos devem encontrar conforto, assim como nós encontramos nos braços de Deus. E sabe qual deve ser a nossa maior alegria? Eu vou dizer por mim, eu terei grande alegria, não vai ser se meus filhos forem ricos, famosos, etc. Não. A minha maior alegria é se os meus filhos forem salvos em Jesus. Porque se eles forem sábios em Jesus, eles serão justos e sábios, e, portanto, terei alegria, como o texto diz aqui. Agora, sabe com quem eu aprendi isso? Com meu pai. Quando eu tinha 2 anos, eu fui desenganado pelos médicos, meu coração parou de bater, e meu pai orou assim: se for para o meu filho ser uma pedra de tropeço, que o Senhor o leve, mas se ele for para ser um servo seu, que o Senhor o proteja, que o Senhor o salve. E aqui estou, meu pai preocupado com a minha salvação, e é a minha preocupação número 1. Todo mundo que ora comigo na quarta-feira sabe. Qual é o seu pedido, pastor? Salvação dos meus filhos. Só que eu também tenho que evangelizá-los. Essa responsabilidade é minha. Os meus filhos precisam ouvir o evangelho por mim, em primeiro lugar. Essa responsabilidade é sua. Você que é pai. A palavra de Deus diz, né, que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Mas a glória dos filhos são seus pais. Investimento e compaixão. Os filhos têm um mandamento que devem seguir: honrar pai e mãe. Mas os pais devem educar os seus filhos no caminho do Senhor. Ensinem a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, àqueles que não têm pais, àqueles que perderam seus pais, há um Pai Celestial que oferece consolo para vocês. Não é um dia fácil, sim, mas Deus, o nosso Pai, nunca deixará de ser o nosso Pai. Nunca. E esse Pai está pronto para investir o seu tempo em nós e para ter compaixão. Ele tem. E nós devemos replicar este modelo maravilhoso para com os nossos filhos. E este modelo está na palavra. E a recompensa vem. Filhos salvos em Jesus, filhos justos, filhos dignos e filhos que estarão conosco por toda a eternidade. Convido você a baixar a sua cabeça.